problema, podem escrever no e-mail mama.irradiando@hc.fm.usp.br, que está na descrição do canal. E nossa convidada especial de hoje é a doutora Rosângela Reck Jacobiak, que ela é consultora em física médica nas áreas de qualidade de imagem, proteção radiológica e garantia de qualidade do Colégio Brasileiro de Radiologia, de Mamografia, do CBR. Ela também tem mestrado e doutorado em Engenharia Biomédica e Informática Industrial pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é professora titular aposentada por essa universidade e atua como pesquisadora no programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica desta faculdade, né? E é física que sabe tudo sobre monitor. Então, não percam a oportunidade de assistir essa aula, que é a mamografia, especificidades para os monitores de laudo, que eu preciso conhecer. Bom dia a todos. É um prazer estar fazendo parte de um grupo tão especial. Agradeço ao Dr. Shimizu pelo convite inicial na nossa reunião da Comissão de Mama do CBR. Agradeço a Érica por toda a gestão da preparação desse processo. E sinto-me muito honrada de poder compartilhar um pouco dos meus conhecimentos num grupo tão especial de pesquisa científica na área de radiologia da mama. Então, vamos começar a nossa aula. Como a Érica disse, ela é muito interativa. Eu pretendo despertar algumas curiosidades aqui com vocês e tomara que o que eu vou apresentar ajude vocês a entender melhor, né, o que nós temos de tão especial nessa questão chamada monitores. Eu vou começar aqui a compartilhar a minha apresentação. Muito bem. Então, o nosso tema, mamografia, especificidades para os monitores de laudo que eu preciso conhecer. Então, eu gostaria que vocês... Oi, Rosângela, peraí, só um pouquinho. Você pode compartilhar a sua tela? Porque aqui para a gente não está no modo de tela cheia. Nossa, eu já fiz isso, mas eu vou fazer novamente. Só um minutinho, Érica. Eu acho que a tela que está diferente, não? Vamos lá. Agora apareceu? Agora foi, obrigada. Ok. Então, eu já gostaria que vocês prestassem atenção no título e no contraste que nós temos. E, de propósito, eu fiz um fundo de apresentação com variação de contraste, para que nós possamos entender melhor essas especificidades dos monitores que nós precisamos trabalhar. Muito bem. Então, considerando que nós temos a mamografia como o exame que requer a maior qualidade de imagem de todos os procedimentos envolvendo o raio-x. Temos especificidades quanto às diferenças de densidade ou do número atômico entre os tecidos, eles são muito pequenos entre si. Isso representa um desafio radiológico. Por isso, a mamografia é um procedimento que requer sensibilidade de contraste adequada para a discriminação de todos os tecidos presentes na mama. Para nós conseguirmos essa visibilidade máxima, principalmente os sinais de patologia, nós vamos precisar trabalhar com equipamentos e protocolos de imagem que sejam de ponta. Então, nós sabemos que nós trabalhamos com um equipamento dedicado para a mamografia. Não trabalhamos com outras regiões do corpo, principalmente, né? Então, nós vamos precisar ter fatores técnicos adequados para essa região mamária, um sistema de processamento de imagem e visualização que garanta a reprodutibilidade dos parâmetros de aquisição,
Também que os procedimentos sejam otimizados e equilibrem os requisitos de qualidade de imagem e de radiação para o paciente, porque obter imagem com qualidade é muito fácil. Obter dose baixa é fácil. O difícil é equilibrar boa qualidade de imagem com um nível de dose que seja adequado e seguro para o paciente e que permita um diagnóstico preciso. Também nós vamos ter os sinais de patologia na mamografia, porque eles têm características físicas muito diferentes entre si, né? A qualidade de imagem, ela é uma combinação de alguns fatores específicos. A maioria dos sinais de patologia vai estar na forma de massas, né? Essas massas com formadas por tecidos moles, cujas densidades não são muito diferentes do tecido circundante, ou se apresentam na forma de calcificações que são muito pequenas, na ordem de micrometro. E temos sempre na mama o tecido adiposo, que vai formar aquele fundo de baixa densidade, no qual o tecido glandular e os tecidos de patologia vão ser visualizados e sempre sobrepostos. Hoje temos tomossíntese, minimizamos um pouco essa sobreposição, mas é um equipamento que não está disponível, né, em todos os serviços. Também temos que levar em conta que a mamografia vai requerer condições muito desafiadoras e os procedimentos de aquisição requerem características especiais. Então, o que nós vamos precisar ainda considerar? Que na sua unidade de mamografia, você tem um alto padrão tecnológico dos seus equipamentos, de modo que você possa produzir imagens com alta qualidade. Então, item 1 cumprido. Ok, agora nós vamos precisar que esse equipamento possua combinações anodo-filtro que produzam espectros de energia que favoreçam um bom padrão de penetrabilidade nos tecidos mamários e ofereça também excelente resolução espacial. Este equipamento tem um controle automático de exposição, o nosso chamado CAI, com calibração adequada para fornecer a melhor combinação dose, razão, contraste e ruído por espessura de mama. Também temos que esse equipamento está avaliado de acordo com as normativas quanto ao desempenho dos parâmetros técnicos, né? Nós temos a instrução normativa de 92 de 2021 da Anvisa, que temos que cumprir para os mamógrafos. Este equipamento também passa pelas calibrações periódicas que são recomendadas pelo fabricante. Então, não sei se todos vocês têm ciência disso, mas principalmente todos os equipamentos digitais têm uma orientação de cada um dos fabricantes para que procedimentos de calibração sejam realizados de acordo com específicas periodicidades, sejam semanais, mensais, diárias ou trimestrais. E se nós não realizarmos essas calibrações, então a equipe técnica ou a equipe de físicos não realizar, nós teremos um equipamento que pode não estar fornecendo o padrão de qualidade adequado. Nós também temos que ter uma equipe qualificada para executar o posicionamento adequado das mamas, aplicando compressão compatível com a qualidade de imagem. Então, temos equipamento calibrado, todo avaliado, funcionando adequadamente, equipe qualificada para realizar os exames e uma equipe médica altamente qualificada. Ok, atendendo a esses requisitos, o que mais nós precisamos? Agora, só vai faltar um ótimo monitor para que todas as características de imagem sejam avaliadas com o mesmo rigor com que a imagem foi adquirida. Ok, então o seu serviço agora está preparado para receber o selo de qualidade do CBR. Então, vamos consultar aqui o que é que você precisa cumprir, atender, para que possa ter um serviço que, mesmo que não tenha o selo, atenda a esses requisitos de qualidade. Primeiro, os serviços de mamografia devem garantir as características, tanto para equipamento, né,
como para monitores de laudo. E os requisitos que devem ser atendidos são os da RDC 611 de 2022, que substituiu a 330 de 2019, e a Instrução Normativa número 92 de 2021 da Anvisa. No seu artigo 29, diz que os testes de aceitação e constância previstos nas demais normativas aplicáveis e nas instruções dos fabricantes, como eu acabei de citar anteriormente, devem ser executados conforme protocolos nacionais oficiais ou internacionais, dos quais o Brasil seja signatário. Então, nós não temos desculpa para dizer que na instrução normativa nacional nós não temos as instruções. Nós temos os fabricantes que nos fornecem específicas orientações quanto aos equipamentos deles, sejam monitores ou mamógrafos ou impressoras, e também podemos lançar mão de normativas internacionais, como, por exemplo, a CR, a Agência Internacional de Energia Atômica. E, no seu artigo 74, ele cita que os monitores utilizados para o laudo devem ser específicos para este fim, compatíveis com as características das imagens de cada modalidade assistencial, sendo proibida a utilização de monitores convencionais não específicos para essa finalidade. A nossa instrução de credenciamento para o selo também diz que os serviços devem garantir as características técnicas e compatibilidade das estações remotas de trabalho, além de manter documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos dispostos na resolução acima mencionada e nas demais normativas aplicáveis a essas estações, sendo que monitores utilizados devem ser monitores médicos diagnósticos para radiologia, com função de calibração automática e resolução de 3 megapixels ou maior, preferencialmente 5 megapixels, sendo proibida a utilização de monitores convencionais não específicos para essa finalidade. E também diz que nós precisamos que os serviços de teleradiologia devem também atender à resolução do Conselho Federal de Medicina 2107 de 2114. Ok, então agora nós já temos ciência do que nós temos um pouco em termos de legislação. Vamos avançar agora, discutir um pouquinho mais sobre esses pormenores dos monitores. Então, nós temos algumas categorias de monitores médicos que podem estar presentes no serviço de medicina, sendo que os primeiros são os diagnósticos, onde a função deles é interpretação primária, é laudo. Então, eles precisam, independente da modalidade, cumprir os requisitos. E os valores das luminâncias atendem um intervalo entre 400 e 1.200 candelas por metro quadrado. Já vamos saber o que significa isso. Também podemos ter monitores por modalidades, que são aqueles utilizados durante a aquisição e geração das imagens médicas, podendo ou não estar ligado a workstations de reconstrução e outros requisitos. Mas a utilização desses monitores não afeta diretamente a aparência da imagem em outros monitores. Então, geralmente, são aqueles monitores que estão nos consoles dos mamógrafos, das ressonâncias, tomografias, etc. Temos os monitores por especialidades clínicas, que são utilizados para revisão. Então, é antes ou independentemente da leitura primária pelo radiologista. São aqueles equipamentos que estariam instalados em pronto atendimentos, UTIs, onde a visualização da imagem ela é mais urgente para uma intervenção antes que o radiologista consiga emitir o laudo. Esses requisitos são similares ao monitor diagnóstico, mas com um rigor um pouco menor, certo? Então, os valores das luminâncias podem ser um pouco menores, entre 250 e 350 candelas por metro quadrado. E monitores para registros eletrônicos em saúde, que são telas utilizadas para revisão das imagens após a interpretação primária. E eles podem estar localizados nos consultórios médicos, nas salas de exames onde estejam os pacientes, também podem estar utilizados em locais para planejamento pré-cirúrgico. Então, vocês vejam que nós temos ali diversas categorias,
sendo que cada uma vai atender a um requisito em especial. E como nós trabalhamos com mamografia e sabemos que eles têm que ter uma especificidade própria para a mamografia, nós vamos falar deles, que são os monitores diagnósticos. Então, esses monitores, eu costumo dizer para os fabricantes que o grande erro que eles cometeram ao lançar esse produto no mercado foi chamar de monitor, porque ele não é um monitor. Na verdade, ele é uma estação de laudo. Ele é um sistema. Ele tem tarefas específicas que monitores comerciais não têm. Eles precisam cumprir alguns requisitos específicos, porque vão trabalhar com interpretação primárias de imagens médicas. Por isso, eles vão ter características de desempenho aprimoradas. Eles têm um computador instalado. Vocês podem olhar que eles são mais largos dos monitores comuns, porque eles têm que ter hardwares e softwares operando o tempo todo enquanto o sistema está funcionando. E isso faz, né, com que nós mantenhamos estabilidade da luminância, tanto em nível de luminância quanto em uniformidade durante todo o período de utilização desses monitores. Os fabricantes costumam dar uma garantia de 5 anos para a estabilidade da luminância em 500 candelas por metro quadrado. Mas nós, se soubermos trabalhar com esses monitores, podemos estender essa vida útil dessa alta luminância, porque, como vocês viram, se nós utilizamos 500 e eles têm 1.200, nós vamos ter ali um range para poder lançar mão nesse período de uso. Então, nós podemos trabalhar com esses monitores de 10, 12 anos, mantendo essas características. Então, isso tudo justifica essa tecnologia altamente sofisticada. Consequentemente, por trabalharmos também com imagens que precisam mostrar estruturas menores, eles têm que ter uma maior densidade de pixels. Os pixels, que são os menores elementos que são mostrados na imagem, são muito menores do que os outros monitores. Também devem exibir imagens com menor ruído. Tem uma maior profundidade de bits, ou seja, tem uma escala de cinza muito maior, para contemplar todo o intervalo que está contemplado na aquisição. Então, não adianta você ter aquele mamógrafo super caro, né, que vai mostrar 4.096 níveis de cinza, e você trabalhar com um monitor que vai trabalhar com 256 níveis de cinza. O que você está perdendo? Muita informação. Só que se você não sabe, né, de todas dessas especificidades, você não sabe o que está perdendo. O médico costuma dizer, mas eu costumo ver bem. Sim, você está vendo bem o que você está vendo. Você não sabe o que você não está vendo. E, como eu falei, eles têm hardware e software funcionando o tempo todo. Então, enquanto nós estamos trabalhando, eles têm funcionalidades de autoteste. Ele está toda hora comparando se o nível de cinza que está mostrando é aquilo que nós vamos chamar de DICOM GSDF. Consequentemente, é claro que eles têm critérios de desempenhos rigorosos, eles têm software de calibração, precisam ser checados com periodicidade, os desempenhos precisam ser avaliados para que nós possamos garantir que 100% do tempo estejamos mostrando imagens com o mesmo padrão de qualidade. Claro que eles vão ser mais caros, porque eles não são monitores, eles são, não se esqueçam, estações de laudo. Muito bem. E agora, como que você vai saber que o teu monitor está exibindo as imagens de forma adequada? Primeiro, quando você escolhe a tecnologia certa, ela tem a capacidade de exibição da forma com que precisa ser exibida. Ok, monitor médico, bingo, primeiro ponto. Primeiro, você conhece as características de imagens que estão sendo visualizadas e vai escolher o monitor adequado. E, claro, o médico, como ele é qualificado, quando ele olha uma imagem, ele percebe, mas essa imagem está estranha. Não estou vendo
não estou vendo o tecido. Isso que é importante, porque muitas vezes a aquisição não é bem feita. Ok, aí você tem que ter certeza que o teu monitor funcione adequadamente e se não está sendo exibido alguma região, precisa repetir a imagem. Mas quando você tem certeza que a imagem foi adquirida adequadamente, você pode ter problemas nos monitores. Então, são processos complementares. Você tem que garantir a aquisição para ter confiança na visualização e vice-versa. Claro, todos os sistemas de visualização têm que levar em consideração que o maior limitador disso tudo é o sistema visual humano. E esses monitores, eles são, o design deles, o projeto, considera todas essas diferenças, essas sensibilidades, as idiosincrasias do sistema visual humano. Porque não adianta mostrar se nós não vamos perceber. E a maioria tem que perceber. Precisamos trabalhar com a configuração correta desse dispositivo de visualização para garantir a exibição adequada. E, consequentemente, temos que trabalhar como o mamógrafo passa por processos de calibração de acordo com as recomendações do fabricante e de acordo com as recomendações da Anvisa, o nosso dispositivo de visualização também precisa sofrer calibração. Não está na instrução normativa? Não está, mas está na recomendação do fabricante do monitor. É importante que esteja instalado num ambiente de visualização, onde o nível de iluminação não ofereça condições de reflexo, excesso de luminância ou, às vezes, ambientes muito escuros. Então, é preciso ter um equilíbrio. Precisamos ter os softwares de controle da estação de trabalho instalados. Então, isso é o fabricante que vai instalar quando ele manda o teu monitor, ou é a equipe de TI, por exemplo, ou de física médica, que vai cuidar para que o CD ou o drive que for enviado seja utilizado para a instalação do software. E, claro, uma manutenção ativa da qualidade de visualização. Mesmo que os softwares façam calibrações automáticas, é muito importante fazer checagens periódicas, fazer o levantamento dos valores qualitativos e quantitativos. E, claro, manter uma boa condição de iluminação ambiente. O interessante é que ela seja sempre estável. Próximo item. Agora, nós vamos ver quais são as especificações do monitor que afetam a qualidade de visualização. Então, por que ele é um monitor especial? Por que ele custa mais caro? E o que ele me mostra? Então, essas especificações, da primeira delas, é o tamanho e a resolução do monitor. Então, nós já vimos lá que eles podem ter 3 megapixels. Então, vejam, esses 3 megapixels têm um tamanho de matriz, linhas e colunas, 2.048 linhas por 1.536 colunas, ou 5 megapixels, 2.048 linhas por 2.560 colunas. Quando nós multiplicamos isso, nós vamos ter a ordem de grandeza do megapixels, ou seja, esses monitores exibem milhões de pixels. Imaginem, na sua tela, você vai ter milhões de pixels. Quando a gente vem ali, né, vai retrocedendo, você chega naquela microclassificação que está do tamanho da pontinha de uma agulha. E é isso que nós queremos mostrar, não é mesmo? Ok. Esses monitores, né, de 5 megapixels ou comparado ao de 3 megapixels, ele requer menos zoom, menos uso da lupa para a interpretação da imagem quando o radiologista de mamografia deseja visualizar o conjunto de dados em imagem com resolução total, certo? Então, você vai trabalhar menos com uma imagem processada. Por isso, eu coloquei uma informação aqui. Cuidado, porque quando a gente vai trabalhar no redimensionamento da imagem, fazendo ampliação ou encolhimento, que é usando a lupa, o zoom, você está trabalhando com um processo que é puramente matemático. Esse processo, principalmente o de ampliação, ele requer 2 passos.
ele vai criar novas localizações de pixels. Ou seja, o software, claro que os fabricantes vão escolher aquele que vai trazer menos dano para a modalidade, mas não existe ganho sem perda de alguma coisa. Então, eles vão criar novos pixels artificiais, baseados na atribuição de novos valores do nível de cinza nos locais que você está ampliando através de um processo de interpolação, ou seja, ele vai estimar o valor do ponto conhecido utilizando os valores dos pontos conhecidos na vizinhança imediata. E quando nós temos a nossa matriz, né, nós temos uma original, antes, a interpolação e depois. Nós colocamos muito mais pixels, mas eles não são verdadeiros, certo? Eles são matematicamente gerados. E isso pode sim, em algumas circunstâncias, principalmente dependendo do processo de aquisição, tá? Então, nós voltamos que se nós tivermos uma imagem que foi adquirida com uma razão contraste ruído que não seja ideal, haverá regiões na mama que não fornecem a informação adequada. E quando a gente trabalha com interpolação, nós estamos agravando este problema. Então, garantimos uma imagem com qualidade. Ok. Aí, continuando com essa questão do tamanho, o menor componente que pode ser exibido vai ser limitado pelo número de pixels. Então, por isso é muito importante nós termos aquela supermatriz, né? Porque teremos a exibição de muitos pixels. E aqui nós temos, né, essa nossa tabela que mostra diversas modalidades e diversos tamanhos de matriz. E nós sabemos que essas matrizes vão definir o tamanho do pixel do monitor. Então, quando você tem um monitor que tem 1 megapixel, a menor estrutura que ele vai exibir na sua imagem tem em torno de 0,30 milímetros. Se nós vamos para 2 megapixels, a matriz é maior, o pixel é menor, em torno de 0,27 milímetros. Se avançamos para 3 megapixels, em torno de 0,21 milímetros. E quando vamos para 5, com a nossa matriz, o máximo que nós temos no mercado, um pouquinho maior agora, mas em torno de 0,15 milímetros. Então, esteja consciente que, quando você escolhe o monitor, você está definindo o tamanho da estrutura do menor pixel que você está vendo. Então, se você estiver trabalhando com 0,21 micrômetros e for precisar ver uma microcalcificação que está menor do que o 0,21 e entre o 0,15, você vai ter que lançar o recurso do zoom, que pode, nesse processo de interpolação, não reproduzir fielmente, principalmente bordas, né, a delimitação de bordas, muitas vezes, dessas estruturas. Então, basicamente, o que nós temos é isso, né? Nós temos para cada modalidade a indicação de uma capacidade do monitor. E nós vemos aqui que a predominância, né, do monitor de 3 megapixels é maior, que ele atende para quase todas as modalidades. Um outro requisito super importante é a distância entre pixels no monitor, porque o pixel pitch vai se referir ao espaçamento das estruturas dos pixels e vai determinar a quantidade de detalhes que podem ser exibidos numa tela. Então, nós, às vezes, vemos imagens em um telão, né? E nós vemos a divisão, porque o pixel é grande, então nós vemos a divisão dos quadros. A ideia é que no monitor médico isso não aconteça. Por isso, recomenda-se um pixel pitch de aproximadamente 0,2 e não maior que 0,21 milímetros. De modo que nós possamos garantir que a distância média de observação de um radiologista que está em torno de 65 centímetros da tela, que ele não veja essas estruturas do pixel. Então, ele vê a imagem contínua. Assim sendo, nós temos os monitores diagnósticos de tela plana, por isso, fala-se em 3 ou 5 megapixels para a maioria das modalidades.
porque eles vão operar numa densidade suficiente de pixels para todas as interpretações diagnósticas, de modo que todas as imagens que eles exibam tenham tons suaves de cinza, todas as estruturas sejam exibidas com bordas bem definidas. A terceira qualidade desses monitores é brilho. Já falamos que a mamografia é uma imagem com alto contraste diagnóstico e que os tecidos têm uma diferença intrínseca de densidade pequena entre eles. Então, já é um desafio de aquisição. Precisamos agora garantir que a aquisição bem feita seja mostrada adequadamente. Por isso, a mamografia exige monitores que tenham maior resolução espacial e mais brilho. Nesse caso, os valores da luminância, como eu coloquei para vocês, entre 400 e 1.200 candelas quadradas, eles vão garantir que essas características de alto brilho sejam preservadas por mais tempo. E, quando forem adequadamente calibrados, eles têm vida útil mais longa. Então, é um investimento maior? Sim. Por quê? Porque os requisitos são mais rigorosos, mas eu posso usufruir desse alto valor de luminância por um tempo muito maior. Então, você tem que estar consciente que quando você escolhe comprar um monitor, que às vezes é um pouco mais barato, porque a luminância é menor, mas a disponibilidade desta luminância pode ter um tempo de vida menor. E o que nós trabalhamos em termos de especificidades na comissão de mama? Que para a interpretação de mamografias, utilizamos as recomendações do ACR, a luminância L' máxima, que contempla a luminância ambiente, deve ser de pelo menos 420 candelas por metro quadrado e uma luminância mínima em torno de 1,2 candelas por metro quadrado. Então, se você deseja seguir as recomendações do Colégio Brasileiro de Radiologia e laudar em um monitor que atenda todos esses requisitos de qualidade, você vai precisar escolher um monitor de pelo menos 420 candelas por metro quadrado. E agora, vamos para a calibração automática DICOM GSDF. O que significa isso? Então, nós temos aqui um fundo de 3 níveis de contraste, exibindo intervalos de níveis de cinza. Esta calibração DICOM GSDF, ela se chama DICOM, do modelo DICOM de imagens médicas, Digital Imaging Communication in Medicine, Gray Standard Display Function, GSDF, uma função padronização da escala de cinza. Então, todos os monitores médicos têm que exibir esta mesma escala padronizada de cinza. Então, ele foi um sistema desenvolvido pelo NEMA e pelo ACR. Existem outros sistemas de exibição? Existem. O DICOM é o melhor? Não. Mas ele é um que se adapta bem ao sistema visual humano e é bastante simples de ser reprodutível. Então, foi adotado esse modelo. O pesquisador Peter Barton, em 1919, fez experiências com diversos usuários, estudando especificamente como que os limiares de contraste são percebidos pelo olho humano. Então, ele estabeleceu modelos chamado contraste limiar, que ele vai depender do nível de luminância dos objetos que estão sendo exibidos. E a diferença de luminosidade entre o objeto e o fundo é chamado de JND, Just Noticeable Difference. Isso é muito importante. Ou seja, é a menor diferença detectável por uma pessoa em 50% das tentativas de visualização daquela estrutura. Ou seja, este modelo DICOM GSDF,
ele respeita essas idiosincrasias do sistema visual humano e tenta contemplar ao máximo todos esses intervalos quando uma imagem é exibida. Esta calibração da Icon GSDF tem funções importantíssimas. Garante a apresentação por meio da escala dos níveis de cinza, com a maior precisão possível, a sensibilidade ao contraste do olho humano nos intervalos da escala dinâmica de aquisição, ou seja, colocaremos os níveis de cinza adquiridos, né, em 14 ou 16 bits no intervalo mostrado. Ele aplica o conceito do JND. E no contexto desses monitores médicos, uma JND significa a menor diferença de luminância entre dois níveis de cinza que um observador médio pode perceber. Isso é muito importante, pessoal, muito importante, porque monitores que não estão sobre esta calibração podem exibir níveis de cinza que não estejam nesse intervalo. Como que nós podemos garantir essa exibição? Fazemos a calibração com o software do fabricante do monitor. Monitores mais modernos, com o software instalado, vão realizar, de acordo com a programação feita pelos instaladores, de modo automático. Podem ser feitas com um fotômetro interno, que já está instalado, né, de forma programada. Pode ser num monitor mais antigo com monitores externos. Ele exige uma verificação de conformidade, porque software é software, nem sempre ele funciona adequadamente. E o que é mais importante? Ele define a percepção de linearidade na visualização, no brilho de um monitor. Os médicos estavam acostumados a trabalhar com filmes, então os monitores exibem essa escala linear naquela região da curva característica. E o que nós temos aqui? Este gráfico maravilhoso, que significa que nós temos os níveis de cinza na curva DICOM e quando o software aplica esta calibração, ele vai exibir padrões que já estão dentro do software do fabricante e que vão ser exibidos ou no centro da tela, quando medidos com o monitor externo, ou bem no cantinho da tela, na parte inferior ou superior, dependendo do fabricante, com o fotômetro interno instalado. E ele vai mostrar as leituras, certo? Vai mostrar quais leituras que foram feitas e vai dizer para nós se ele está em conformidade, ou seja, este monitor está exibindo a cada giro do scroll do médico um intervalo de 1 JND, ou seja, dentro de um nível de cinza que o olho humano pode perceber, ótimo, o teu monitor está aprovado. Se ele está fora dos limites, significa que é maior do que um JND. Isso significa que no teu giro do scroll, você pode estar passando por um nível de cinza que foi até mostrado, mas fora do teu limite de sensibilidade. E a informação clínica que estava ali será perdida. Otimizar o número de JNDs de uma imagem através dessa calibração vai permitir que todos os níveis, né, que nós chamamos de direção digital, sejam o mais espalhados ao longo dessa curva característica, de modo que todos esses níveis sejam identificados pelo sistema visual humano. Como que isso é feito? São tabelas base, baseadas ali no protocolo DICOM. Dentro deste monitor, deste computador, onde a placa de vídeo vai fazer a manipulação dos níveis de brilho que estão sendo exibidos, de modo que a escala ideal de contraste seja exibida. E vai fazer isso igual em todos os sistemas. Então, todos os monitores vão operar da mesma forma, impactando diretamente no brilho e no contraste, e sempre trabalhando deixando com que todos os monitores calibrados da Icon GSDF sejam similares. Ela vai aumentar significativamente o número Francisco já conectou. níveis. Você quer alguma coisa, Francisca? De níveis de cinza. Tem alguém com o microfone ligado, por favor? Pode desligar? Obrigada.
de modo, né, que mais detalhes de baixo contraste possam ser visualizados. E essa calibração vai afetar especificamente os níveis de luminância exibidos e vai garantir, né, que todos os parâmetros de exibição que são por ela influenciados sejam cumpridos, ou seja, adquiriu imagem com qualidade, monitor calibrado vai exibir a imagem com o mesmo padrão de aquisição. Nós temos que tomar muito cuidado, gente, porque monitores descalibrados podem levar à necessidade desnecessária de repetição do exame, aumento da dose no paciente. Por isso, todas as imagens têm que ser checadas. E um sistema que está conforme DICOM GSDF mostra transições lineares entre os níveis de cinza, garantindo, né, que todos os observadores vão ver essas imagens. Esse sistema DICOM não é baseado em características de um dispositivo, de um fabricante. Não, não é dependente da modalidade de imagem, seja 1, 2, 3 ou 5 megapixels. Todos que têm calibração vão operar da mesma forma e não é dependente das preferências do usuário. Ele é um processo de trabalho uniformizado. E como que eu faço essa calibração DICOM GSDF? É muito importante, gente. Eu tenho chegado a mim muitas informações a respeito de muitos serviços, onde na hora de pegar esses dados, o pessoal não faz ideia, ou não tem o monitor, mas não tem o software instalado, tem o monitor, nunca fez a calibração, nunca habilitou a calibração. Então, é uma degradação do padrão de qualidade de imagem ao longo do tempo. E é muito simples de fazer isso, né? Então, o que você faz? Primeiro, você instala o software específico do fabricante do seu monitor. Se é EIZO, ele se chama RAD-CS. Se o monitor é Barco, se chama Medical Key Web. E se for um monitor Zucha, ele se chama Web QA. Então, chame a atenção da equipe que vai instalar esse monitor para ter certeza que o software foi instalado e que a especificação de período de checagem vai ser habilitada. Vá lá no menu Iniciar e procure pelo nome específico deste software para o fabricante do seu monitor. Então, você vai lá, clica no cantinho Iniciar. Vai aparecer aqui, se for EIZO, RAD-CS. Você clica, o software começa a funcionar. Ative o software, insira a senha de administrador fornecida pelo fabricante. Então, cada fabricante vai te dar a senha para que você possa fazer a calibração, certo? Você tem que ter uma senha de administrador, pois só assim vai poder ativar a calibração. Execute a calibração, clica, ele vai te dar um resultado que nós já vamos ver como é que ele vai sair. E assim, o que nós temos quando um monitor não está calibrado, né? Então, se nós temos aqui um monitor calibrado, nós vemos um intervalo de níveis de cinza contínuo. Se nós temos não calibrado em alguma região, nós vamos ter perdas. Mas é claro que a imagem médica, ela não aparece assim. Ela é uma imagem com fundo diferente. Então, nós não vamos ter certeza que aquele nível não vai aparecer, né? E também uma configuração inadequada da profundidade dos níveis de bit exibidos. Então, esses são exemplos visíveis de configuração de calibração. Como que a gente consegue fazer essa inspeção muitas vezes? Na inspeção visual de um padrão de teste, que também faz parte do software do fabricante. Nós podemos fazer uma avaliação quantitativa, né, da luminância, mas nós não iremos identificar essas faltas de calibrações. Então, tem que fazer avaliações de padrões. Então, por exemplo, aqui nós temos uma imagem de mama. Claro que nós temos restrições na qualidade da exibição que vocês estão vendo, mas dá para ver que elas têm contraste diferentes, né? Por quê? Porque o impacto das variações na resposta de luminância do dispositivo de exibição influencia na aparência da visualização. Essa aqui é uma imagem teste que está lá nos nossos monitores. Então, essa figura 1, ela é renderizada com
Dicom GSDF. Então, eles são monitores calibrados, ele exibe uma escala de cinza linear, sem supressão de níveis de cinza, certo? E a figura B, nós já vamos ter uma imagem que ela não está sendo exibida no monitor calibrado, é a curva nativa original dele. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma escala de níveis de cinza que ela não é gradual, ela tem intervalos maiores em algumas regiões. Então, isso pode estar suprimindo a exibição de uma informação clínica importante. E por que é importante calibrar? Porque o desempenho clínico não pode diferir no mesmo monitor ao longo do tempo e entre sistemas do mesmo modelo ou de modelos diferentes. Ou seja, se o teu monitor, você faz avaliação num EISO, num barco, num Zucha, seja com 3 meses, com 6 meses, no ano seguinte, quando a paciente volta e você vai olhar os dados do exame anterior, o teu diagnóstico não pode mudar, certo? Por quê? Porque você visualizou uma imagem calibrada e você hoje está visualizando uma imagem que está sendo exibida num dispositivo calibrado. Então, independente de onde essa imagem está sendo exibida e de quando esse desempenho clínico não pode diferir. E os resultados vão aparecer dessa forma. Então, vejam, é bem interessante. Os softwares exibem as curvas e exibem bastante informações. Então, aqui nós temos, qual que é o limiar que nós toleraríamos? Menor que 10% dessa curva Dicom GSDF que está aqui no meio. Os meus pontos, esse aqui exibe 1,2%. Está menor do que 10? Está, perfeito, posso laudar tranquilamente. E aqui ele exibe a luminância máxima que foi medida, é a luminância de calibração. Mesmo que tenha 1.200 candelas por metro quadrado, todo fabricante recomenda que nós façamos a calibração para 500. Por quê? Para economizar ao longo do tempo. Então, aqui nós vemos, o alvo era 500, medimos 498. Está ótimo. Nós também fazemos as avaliações nos 2 monitores e comparamos. Não pode ter mais do que 10% de diferença na luminância exibida entre os 2 monitores, porque senão a aparência da imagem clínica vai ser diferente, o que pode impactar no diagnóstico em algumas regiões. Esse daqui é um outro fabricante, também mostra o intervalo, está aqui mostrando, né, que todos os níveis de cinza medidos nesse intervalo estão dentro dos intervalos recomendados pelo fabricante. Temos esse resultado quantitativo? Perfeito! O monitor está calibrado. E agora, se tiver algum outro problema que está no intervalo de nível de cinza que não foi mostrado aqui, podemos fazer avaliações qualitativas em padrões que estão no mesmo software. Então, essas avaliações quantitativas, recomenda-se que sejam feitas diariamente, porque, claro, um sistema eletrônico pode ter diferença de desempenho de um dia para o outro. Mas a gente sabe que isso é bastante complicado, então as equipes de física médica costumam fazer uma avaliação semanal ou mensal, pelo menos. Então, vejam aqui, eu falei para vocês que eu tenho uma escala de contraste diferente aqui, né? A mesma coisa os padrões exibem. Então, aqui nós temos um quadro que tem 5% de diferença entre este fundo mais escuro e aqui 5% entre um fundo mais claro. Então, quando nós vemos esse padrão e nós identificamos claramente os quadros, nós sabemos que a diferença de 5% de contraste está sendo exibida. Aí, tem mais um quadro que exibe a palavra Quality Control em 3 níveis de cinza. O máximo contraste, médio contraste e mínimo contraste. Então, isso daqui serve para dizer qual que é o menor nível de cinza que eu estou identificando em cada uma das regiões. E a norma internacional da Agência Internacional de Energia Atômica, ela nos diz que nós temos que visualizar pelo menos a letra T da palavra control em cada uma das exibições.
Quando eu não estou vendo a letra T, é o sinal de alerta que você precisa fazer a calibração do teu monitor. Para a mamografia, isso está muito claro. Não está na Instrução Normativa Nacional, mas está no documento da Agência Internacional de Energia Atômica. E também os padrões de barras, onde nós podemos identificar as regiões de alto contraste, né, para ver resolução, onde várias frequências são mostradas em diversas regiões e vão fornecer ao usuário a avaliação da resolução espacial e o mapeamento do número de pixels, que são características do padrão exibido. Eu sempre está tudo igual, e vou fazer o controle de qualidade. E o que você me diz disso? Isso foi uma avaliação que eu fiz num monitor de 5 megapixels nas minhas avaliações periódicas. Olhem aqui, ele está aparecendo, né? Algumas informações, aqui seria 0,53, alguma coisa, mas está faltando informação. Parece que tem pontos que estão faltando. Os números não estão contínuos, as imagens não estão contínuas. Ok, quando nós olhamos no nosso padrão, tem uma região de frequências que não estava sendo exibida. Ou seja, se não está sendo exibida no monitor, no meu padrão, ela não está sendo exibida na sua mamografia. Então, se você tivesse microcalcificações e precisasse de informações precisas nessa região, você não veria. Como que a gente pode saber disso? Só fazendo avaliação. Então, o controle de qualidade é um processo extremamente rigoroso e deve ser levado muito a sério. Como que nós resolvemos isso? Fizemos a calibração da Icon GSDF e simplesmente ele fez a correção. Essa é a resposta? Não. Simplesmente deu um bug no software e nós precisamos falar com o fabricante, ele nos mandou uma versão nova e nós fizemos a atualização. Por que é importante verificar? Porque os softwares dão bugs. E quando os fabricantes nos mandam, eles não sabem disso. Eles vão recebendo os nossos feedbacks. Então, avaliações são para serem feitas, certo? E não para a gente deixar um monitor parado lá por vários anos. Falando agora de uniformidade de luminância, o que isso afeta no monitor? Eu tenho uma luz de fundo. Quando eu tenho aqui a minha luz de fundo e eu tenho não uniformidade do painel LCD, porque ele pode ter defeitos no cristal líquido, né? Quando eu não fiz calibrações, quando a minha luz de fundo não está sendo exibida de modo homogêneo, porque eu não ativei a calibração, eu vou ter queda da luminância nas direções da borda do monitor, e como eu já falei, né, pode ter como consequência defeitos na estrutura do cristal líquido, tensões, à medida que nós vamos utilizando um sistema, é exatamente como lá no detetor do mamógrafo. Nós precisamos fazer as calibrações para fazer um reset, para fazer uma uniformização no nível de tensão que estão sendo aplicados nas diversas células. E essa calibração de luz de fundo, a black light, ela faz a correção de uniformidade pixel a pixel. E isso nós só temos em monitores médicos. Ok. Então, eu tenho aqui uma pergunta, né? Eu vou utilizar uma imagem de um Phantom de mama, fornecida pelo colega João Emílio. Eu pergunto, quais são os níveis de luminância e uniformidade de luminância e calibração da Icon GSDF que são necessários para um diagnóstico preciso? É o equivalente a eu fazer a imagem de um Phantom com metade da dose. Eu vou ver uma estrutura com fundo não homogêneo, parecido com isso, e eu vou notar a ausência de informações dos inserts do Phantom. Então, claramente, uma imagem de baixa dose não atende padrão de qualidade. Do mesmo jeito que monitor não calibrado com fundo não uniforme não atende padrões de qualidade. E quando eu trabalho com sistemas com equilíbrio de dose e qualidade de imagem, calibração adequada, eu vou ter a visualização de todos os insertos de forma adequada. Então, agora, vamos aqui direto para a mamografia.
algumas tarefas específicas que são exclusivas da mamografia que determinam as características essenciais de uma mamografia de alta capacidade. E essas características são a sua capacidade de visualizar os aspectos do câncer de mama, porque é para isso que nós temos o programa de rastreamento, que o objetivo é garantir uma detecção precoce. Então, precisamos ver o quê? A morfologia, característica de uma massa, a forma e a configuração espacial das calcificações, distorção de arquitetura normal do tecido mamário, a simetria entre as imagens da mama esquerda e direita e o desenvolvimento de mudanças anatomicamente definíveis quando comparadas aos estudos anteriores. Então, é isso que nós temos que trabalhar. E nós sabemos que para cada mama, para cada padrão de densidade, né, nós vamos ter formas diferentes de visualização do tecido e formas diferentes na apresentação desses sinais do câncer de mama. Então, agora, de acordo com o que eu comentei com vocês, uniformidade da luz de fundo, as calibrações da ICON GSDF, a questão de luminância, dentro dessas características específicas, vamos ver aqui o que vai mais impactar, o que é importante. Primeiro, a morfologia característica de uma massa. Nós temos que ter localização, tamanho, número, densidade, forma e definição de margem. E como vocês observam, estão com contrastes diferentes e irão aparecer de forma diferente em cada posição da tela que eu mostrar. Então, o que é que eu preciso ter no monitor funcionando perfeitamente para garantir que você consiga cumprir esses requisitos? Primeiro, alta luminância, calibração da ICON GSDF e resolução espacial. Ok, agora vamos lá para a forma e configuração espacial das microcalcificações. Tamanho, número, forma, densidade. Estão enxergando a palavra densidade? Não, é de propósito. Por quê? Porque se teu monitor não está calibrado adequadamente, essa é uma informação que você pode perder, certo? Então, ali na distribuição também, meu Deus, elas estão em cima do parênquima. O parênquima foi subpenetrado na aquisição e subamostrado na visualização. Cadê as minhas microcalcificações? Como que eu posso garantir visualizando uma imagem bem adquirida? Primeiro, que o meu monitor tenha alta resolução espacial, que a uniformidade da luz de fundo e do painel LCD estejam adequados, ou seja, eu estou com o meu software operando adequadamente, e a minha calibração GSDF, não, ela é DICOM GSDF. Novamente, o contraste fez com que desaparecessem as minhas estruturas. Isso eu não quero, né? E também, quando eu vou trabalhar com avaliação da distorção do tecido mamário, eu vou ter que trabalhar com densidade. Está faltando informação na densidade. Meu Deus, será que é só isso mesmo? Ou será que eu não estou enxergando direito? Vamos garantir que a tua calibração da ICON GSDF e a tua resolução espacial do monitor te deem toda essa segurança. Do que adianta, né? Você investir tanto na sua formação, no seu mamógrafo e na sua equipe, se você não investiu na visualização. E, finalmente, nós temos ali a simetria entre as imagens da mama esquerda e direita, que se você vai ter só certeza se os teus dois monitores estão igualmente calibrados e, claro, fornecem a resolução espacial adequadamente. E, finalmente, o desenvolvimento de mudanças anatomicamente definíveis quando comparadas aos estudos anteriores. Então, é isso que você quer nessa comparação. Você tem que ter certeza que você está vendo o que você via, né? E que você está vendo o que você vê. Alta luminância. Novamente, uniformidade da luz de fundo e do painel LCD. E vocês viram que ela está presente em absolutamente todas as situações. Então, calibração da ICON GSDF em monitor é igual calibração de detetor de mamografia, calibração
calibração de controle automático de exposição, posicionamento adequado, compressão adequada e médico qualificado. Não temos como escapar. Então, concluindo, pessoal, o que nós precisamos, né, lembrar de tudo que foi falado aqui nessa aula? Que os monitores fornecem a interface entre o observador humano e a imagem. O tamanho físico da tela afeta apenas a distância de visualização. A matriz de pixels é a que vai importar. Na mamografia, para a visualização dessas imagens com o alto contraste radiográfico, monitores com a maior luminância mantêm altos valores de luminância operacional por mais tempo. Evitar reflexos da iluminação ambiente na superfície do monitor, pois isso afetará diretamente a qualidade da exibição. Cuidados quanto ao tipo de monitor utilizado. As condições de visualização e o controle de qualidade são essenciais. A calibração é necessária para uma ótima transferência de informação. Espero que vocês tenham percebido, né, nessas imagens que eu fiz com densidade diferente. E uma recomendação: para você aumentar o tempo de uso do seu monitor, use o modo Sleep ou Standby quando você não estiver utilizando, pois isso vai aumentar o tempo de vida útil. E encerrando com uma frase do Dr. Vitor Vieira, né, que autorizou eu colocar as frases, que apesar do alto custo, monitores médicos podem ser a diferença de um serviço de alto nível, não somente por sua melhora na qualidade de imagem, mas também devido à sua performance constante através de calibrações rotineiras por profissionais treinados. Dr. Vitor trabalha com nossos monitores e tem experiências também com monitores comerciais. Por isso ele escreveu isso. Constância e confiabilidade são os parâmetros pelos quais qualquer serviço de qualidade é conhecido, não sendo o trabalho médico uma exclusividade. E ele colocou essa frase que é muito interessante do Dr. Thomas Naides. Fazer um diagnóstico difícil é fácil, mas o difícil mesmo é manter uma rotina de excelência. E espero, né, que vocês, com essas informações, agora estejam preparados para manter a rotina de excelência. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Rosângela. A sua aula foi maravilhosa, super completa. Pena que, assim, a gente passou um pouco do horário, porque a gente teria muitas perguntas para fazer para você. De repente, a gente faz uma sessãozinha só de perguntinhas básicas, mas a sua aula é, assim, muito obrigada mesmo, porque foi extremamente completa, tirou muitas dúvidas. Vou fazer só uma perguntinha. Claro. É o seguinte, às vezes, pelo que você, assim, a gente vê na prática clínica, às vezes a gente tem realmente essa dificuldade, como a gente está numa época de transição de tudo, de aparelhos, a gente tem mamografias que a gente ainda pega analógicas, digitais, digitalizadas. Sim. Quando a gente tem dúvida se aumentou ou não, a gente acredita o quê? Que é diferença técnica ou você acha que a gente tem que prosseguir mesmo no estudo? O que você sugere para a gente? Você acha que... Porque tem esse impacto, né, da luminância e tudo. A gente considera que é uma assimetria em desenvolvimento porque aumentou? Ou você acha que a gente, em geral, que medicamente a gente tem que pedir a ressonância? Mas o que você pensa como física? Olha, Érica, por isso que eu coloquei todas essas características aí, né? Porque se você tem essas dúvidas, você tem que partir para algumas formas de esclarecimento. E uma sugestão, a primeira sugestão que eu dou, se você está insegura com relação à imagem que você está vendo no seu monitor, se for possível, tenta ir na estação de aquisição do técnico. Os mamógrafos mais modernos, eles todos têm vindo com monitores de 3 megapixels, certo? Então, vai lá e tenta comparar essa imagem. Imprime também, porque se a imagem foi adquirida com qualidade, as impressoras, elas vão fazer a impressão com uma qualidade satisfatória. Aí, você já vai ter em mãos mais uma ou duas ferramentas para poder consolidar o seu diagnóstico.
E, claro, se você chegou à conclusão que a aquisição é que é o problema, você vai pedir para fazer repetição, não tenha dúvida, porque às vezes você não quer aumentar a dose no paciente, mas ele pode ser o diferencial entre a condução para exames de maior complexidade ou não. Então, a gente sempre deve primeiro partir do simples para o complexo. Então, voltar ali na sala, ver essas características, e se a imagem não foi adquirida adequadamente, fazer uma orientação para o técnico, fazer uma compressão adequada, né, melhorar posicionamento, fazer uma compressão adequada e acompanhar essa repetição. Para depois, claro, partir para os próximos passos. Mas se você constata que realmente houve essas diferenças e você tem certeza que o teu monitor está calibrado adequadamente, e agora vocês têm essas condições, né, de pedir essa checagem, não hesite em utilizar essas funções que estão disponíveis. E elas estão aí justamente para deixar o médico tranquilo. E essa é uma situação, assim, que eu fico muito feliz que, por exemplo, essa frase que o Dr. Vitor colocou, é muito interessante, porque a gente vê na clínica que quando o médico nos chama e diz o meu monitor está estranho, é porque o software deu bug. Porque o olho do médico ele é o termômetro perfeito. Então, nós respeitamos, a gente nunca subestima um chamado, sempre o chamado urgente, porque o software deu problema, o médico vai dizer, porque quando ele está acostumado com qualidade, né, está com o olho treinado, ele vai saber que está faltando uma informação ali. Bom, de qualquer forma, não tem tempo para perguntas, mas foi maravilhosa a aula, agradecemos mesmo o convite e até a próxima, pessoal. Você pode deixar o seu Érica. contatinho aí, Estou à disposição. para a gente poder mandar e-mail para você em caso de dúvidas? Eu tenho aqui no primeiro, eu vou compartilhar aqui. Compartilha aí, por favor. Oi, Érica, Olha. eu queria também agradecer aí a Rosângela. Obrigado, Rosângela, excelente aula. Eu acho que ficou bem claro quais são aí as requisições mínimas para ter um monitor diagnóstico, que fique bem claro, uma coisa é diagnóstico, outra coisa é consulta. Então, tem uma